Olá, alunos! Continuando aqui com as nossas aulas de programação orientada a objeto, eu vou demonstrar aqui para vocês duas opções que vocês podem utilizar para desenvolver seus aplicativos em Java, utilizando aqui o editores online. Então, aqui ó, eu estou com dois editores, que é o www.online-ide.com, que é nesse endereço aqui. Ele te permite você desenvolver em em diversas linguagens de programação. Nesse caso aqui, quando você entra no editor, ele está apontado aqui para o Python. Então, só que aqui você tem que alterar para a linguagem Java para poder desenvolver aqui o seu código. Tá? Então, você pode trocar aqui que ele vai alterar aqui, ó, de acordo com a linguagem escolhida. No nosso caso aqui, vamos deixar marcado aqui como Java. Você pode editar aqui o seu código normalmente. Então aqui você pode tanto salvar esse código aqui, colocando aqui o nome do arquivo que você quer, compartilhar ele também. Você pode adicionar aqui novos arquivos também, do jeito que você achar melhor aqui, colocando aqui o nome desses arquivos que você está utilizando. Vou colocar aqui teste, Enter, tá? Você digita o nome e confirma com Enter para poder confirmar aí o nome do seu arquivo. Tá? Você pode apagar, vou apagar esses dois aqui, também para você poder digitar aí o seu código. Aqui já tem aqui o exemplo do main, que é onde que ele coloca aqui exemplo de código. Lembrando que aqui toda a classe Java você tem que colocar aqui sempre o mesmo nome da classe. Isso vocês não podem esquecer. Então vamos pegar aqui um exemplo bem simples para poder fazer a leitura do teclado, para vocês verem como é que funciona esse ambiente aqui. Existe também um outro também, que é o repl.it, que você pode estar fazendo também a mesma coisa. Eu vou fazer nessa ideia aqui, nesse editor online, depois eu vou passar para esse daqui, que eu vou simplesmente depois copiar o código e colocar nesse outro editor. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui o código que eu tenho que fazer para poder fazer a leitura do teclado. Vou colocar aqui import java.util.scanner. Então esse pacote aqui que eu devo utilizar para poder fazer a leitura do teclado. Agora eu vou colocar aqui o restante do código, lembrando que aqui o código Java tem que ter esse método main para poder fazer a execução. Sem ele você não consegue executar. Agora vamos lá, vamos colocar aqui scanner, vamos criar aqui a referência para poder fazer a leitura desses dados do teclado, system.in, tá? Então, se eu quero fazer uma leitura do teclado, eu tenho que ter esse comando aqui, senão eu não consigo realizar a edição, fazer a leitura de dados que o usuário vai estar digitando no teclado. E eu não posso esquecer desse import aqui, lembrando que a estrutura de uma classe Java sempre começa com public class, o nome da classe, que nesse caso aqui está como main, que foi colocado como padrão do programa, abre e fecha chaves, coloca aqui esse método main aqui e abre e fecha as chaves aqui. Agora o próximo código eu vou declarar aqui uma variável que eu vou chamar de valor, inicializar ela com 0 e vou fazer uma atribuição de leitura em cima dessa variável. Vou colocar aqui uma mensagem para escrever na tela para o usuário, systemout.println. Vou colocar aqui, digite o valor. Lembrando que sempre terminar cada linha do Java que vai executar um comando, terminar com ponto e vírgula. Agora eu vou colocar valor recebe ler.nestInt. Lembrando que aqui para cada tipo de comando de variável, o scanner ele vai existir um método para você atribuir no valor da variável da maneira correta. Nesse caso que eu estou utilizando o tipo inteiro, então eu tenho que utilizar o nestInt. Então eu tenho o nestDouble e o nest eu tenho o método nest para poder fazer leituras de variáveis do tipo string também. Eu vou utilizar esse código aqui, ó. Não vou apagar ele, só vou apagar esse conteúdo aqui e vou colocar assim, ó. O valor eu escrevo aqui valor. Vejam só que eu utilizei o símbolo de mais para concatenar o valor, uma variável com uma string, para poder exibir nesse comando aqui. Agora, se tudo ocorreu da maneira correta,
né? Ou se a gente digitou o código corretamente, a gente pode executar. E se por acaso tiver algum erro, ele também vai exibir. Executou. Vamos aguardar aqui a compilação. Opa, aqui ó, tem um erro aqui ó, eu esqueci do operador new ó, depois desse scanner aqui ó. Eu não posso esquecer desse operador aqui, que eu estou criando uma referência dessa classe aqui, tá? Quando estiver se aprofundando mais em questão de orientação a objeto, a gente vai entender melhor todo esse processo aqui. Vamos executar. Olha lá, digite o valor, já apareceu aqui embaixo. Vou digitar aqui um valor qualquer, pressionar Enter, ele já exibe aqui a próxima linha de comando. Vejam só que funcionou perfeitamente esse nosso programa, tá? Ele se adapta também, pessoal, perfeitamente no celular também, esse editor online aqui, beleza? Se eu criar aqui um outro arquivo, deixa eu fechar esse daqui, vou criar um novo, eu vou chamar ele aqui de... Opa, vamos fechar aqui novamente, vou clicar aqui dentro aqui, vou apagar esse conteúdo, primeiro exemplo. Pronto, eu criei aqui um arquivo Java, opa, faltou aqui, ponto Java, tá? Ponto Java aqui, ó. Agora eu vou copiar esse código aqui e colar aqui, ó. Vejam só que eu não mudei esse main aqui, ó. Eu vou executar. Vamos salvar aqui, opa, já está salvo. Executar esse código aqui. Vejam só que deu erro, ó. Por quê? O nome da classe primeiro exemplo, o nome do arquivo primeiro exemplo não está igual à classe. Então o que eu tenho que fazer? Colocar o nome da classe como primeiro exemplo. Eu não posso esquecer disso. Isso serve para qualquer tipo de editor que você estiver utilizando, Visual Studio Code, aqui no ambiente online, ou seja também no celular também. Vejam só que funcionou aí perfeitamente aí o nosso código, tá? Então é muito interessante aí você utilizar esses editores para poder fazer aí os seus arquivos. Se eu quiser compartilhar esse daqui, eu posso compartilhar, mas eu tenho que ter um tempo aqui de expiração do link de compartilhamento também, tá? Esse salvar aqui, se eu colocar por exemplo aqui, ó, segundo exemplo, ele vai trocar o nome do arquivo. Se eu mandar salvar ali, só que aí o que acontece? Se eu mandar abrir, vejam só, o nome do arquivo tá diferente, tá, gente? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Aqui eu estou abrindo aqui o Visual Studio Code, ó. Então vejam só que o nome do arquivo está como segundo exemplo.java, mas permaneceu aqui como primeiro exemplo. Então vocês têm que salvar sempre com o mesmo nome aqui, ó, igualzinho. Se está maiúsculo, o nome do arquivo, isso aqui é o nome da classe, está maiúsculo, o nome do arquivo tem que estar maiúsculo, para não acontecer esse processo que aconteceu aqui comigo aqui agora. Então vocês têm que tomar esse cuidado aí, beleza, pessoal? Então continuando aqui, vamos aqui no rep.it. Ele já é bem simples também. Quando você entra nesse endereço aqui, basta eu clicar aqui em Start Coding e vem aqui em Java e vamos criar aqui um repositório para que nós possamos digitar o nosso código. Agora aqui será bem simples também, é o mesmo processo. Eu vou copiar esse código aqui, é a mesma coisa que eu falei relacionada a esse. Vou copiar e colar aqui só para vocês verem e executar. Então assim, vocês podem utilizar aí o ambiente que vocês acharem melhor, o que for mais interessante para vocês aí e o que for mais fácil de vocês estarem utilizando. Vejam só que os dois funcionam perfeitamente. Então aí vocês podem estar utilizando aí qualquer um dos dois para poder desenvolver os seus aplicativos. Então vou terminar a aula por aqui e até a próxima aula.